Fala, escalador ou escaladora, tudo bem? Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que é de extrema importância na hora de montar sua carteira de investimentos e a maioria dos investidores iniciantes cometem erros nesse momento, que é sobre diversificação. O que é diversificação? Diversificar é você escolher vários ativos para compor a sua carteira. Mas, Léo, por que então que as pessoas cometem erros nisso? Porque elas confundem diversificar com pulverizar, né? Escolher vários e vários ativos sem entender de fato qual a relação entre eles e aí enche a carteira de um monte de empresa, não consegue controlar aquele tanto de ativos, não consegue ter conhecimento, né, daquele tanto de ativos e no fundo você só está diluindo o seu risco por falta de conhecimento em dezenas de ativos. Isso não é diversificar, isso é pulverizar. Todas as ações da bolsa, todos os ativos financeiros, eles têm uma correlação entre eles. Correlação em estatística é uma relação que existem entre duas variáveis num espaço de tempo. Léo, não entendi nada. O que significa isso? Eu vou te explicar da seguinte forma. Vamos pensar dessa forma aqui. Dentro de um ano, você pegou e está acompanhando duas ações. E aí, quando uma sobe, a outra desce, ou quando uma sobe, normalmente a outra sobe também. Enfim, são relações que existem entre esses dois ativos. Muitas das vezes não precisa existir uma causa para isso, tá? Ou seja, não precisa existir um fato concreto para existir essa relação, mas o fato é que existe essa correlação. Só que qual que é o ponto aí? Supondo que você está lá querendo comprar um banco, né? Comprar ações de um banco para colocar na sua carteira. Aí a pessoa que não tem conhecimento pensa, nossa, eu não quero concentrar só em um banco, eu não entendo, então eu vou pegar todos. Aí a pessoa vai lá e coloca na carteira SAMB 11, que é ações do Santander, ITUB 4, que é do Itaú, e BBDC 4, que é Bradesco. Aí fala, agora eu estou protegido porque eu diversifiquei. Não, essa pessoa não diversificou, essa pessoa pulverizou. Por mais que sejam três boas empresas, tá, escaladores? Mas por que ela pulverizou? Se acontece algum benefício no mercado, essas três vão subir. Ótimo, ótimo. Só que normalmente, na maioria das vezes, quando for uma situação de baixa para alguma dessas três, será para todas. Se acontecer algum problema no setor financeiro, todos serão gravemente afetados. Então você não está fazendo uma diversificação da forma correta, da forma detalhada, específica. Você está só diluindo o seu capital em várias empresas. Eu dei esse exemplo que são boas empresas, mas você pode aplicar isso igual quando você pega empresas do setor de aviação, Gol, Azul, Embraer, acontece a mesma coisa com elas. Se você pegar empresas do setor de energia, Energias do Brasil, que é a EDP, CPFL, ENDE, normalmente quando uma subir, as outras tendem a subir, tá? Então assim, isso não é diversificar, isso é pulverizar por falta de conhecimento. Tá, Léo, mas então se é assim, como que eu faço diferente, né? Como que eu estudo para fazer a diversificação correta? Tem duas principais formas, tá? A primeira, você tendo conhecimento prévio dos setores da economia. Através dos setores da economia, você entende quais empresas estão dentro de cada setor. E você entendendo pelo menos o básico dos setores da economia, você consegue prever quais empresas, quais setores são beneficiados com as baixas dos juros. Quais setores são beneficiados quando os juros sobem? E quando o dólar sobe? Quais setores sofrem com isso? Quais setores são beneficiados com a subida do dólar? Quais empresas que têm a sua receita em dólar e os seus custos em reais? Porque aí você sabe que se o dólar aumentar, para essa empresa é bom. Por mais que a gente não queira que isso aconteça, para essa empresa é bom. E aí, então, através disso, você já consegue, ainda que você não tenha calculado correlação nenhuma, entender correlações negativas e positivas. Porque você começa a colocar na sua carteira empresas que são beneficiadas quando o dólar cai e empresas que são beneficiadas quando o dólar sobe. Aí você já está começando a criar uma estratégia mais embasada. E uma outra forma, gente, indo para o lado de estatística de fato, né, e subindo um pouco o nível aqui, porque aos poucos eu vejo que vocês já estão mais preparados para receber esse nível de conteúdo que já é mais aprofundado, é o seguinte, quando você pode pegar, né, e aí você entra no Yahoo Finance. No Yahoo Finance,
você consegue olhar, pesquisar uma empresa e pegar a cotação dela ao fechamento final de todos os meses que você quiser lá. Então, supondo que você vai pegar a cotação do final do mês dos últimos 5 anos. E aí, né, vamos dizer que você vai comparar duas empresas, dando exemplo, Santander com EDP. Aí você vai pegar a cotação, o fechamento do mês dos últimos 5 anos. 5 anos já é um bom período. Pode ser mais e pode ser um pouco menos, mas 5 anos é um bom período, tá? Com a cotação final, você já consegue calcular através do Excel, tá? Isso aqui é para se fazer no Excel, a variação de mês para mês, a variação em percentuais. Dando exemplo, se o Santander em janeiro de 2020 fechou vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Não é esse valor do Santander, mas a R$10, né? Só para a conta fechar. E aí, em fevereiro, né, um mês depois, ele fechou em R$11, ou seja, ele teve uma variação de de 10%, já ia falar 1%, de 10%, tá? Então, ou seja, ele teve essa variação, e isso você vai fazer mês a mês, tá? Só que no Excel fica muito fácil fazer essa conta, por mais que sejam 5 anos, é com alguns cliques só, tá? Por isso que eu estou falando aqui para te dar a visão geral, mas lá você consegue fazer fácil. E aí você vai ter o fechamento, né? A variação mensal em percentuais, tanto do Santander quanto da EDP. E através disso, há uma fórmula pronta no Excel chamada Corel. Você consegue estabelecer nesse período de 5 anos, como eu disse, 5 anos ou mais, a correlação entre essas empresas. E aí, né, Léo, tá, mas e o valor que vai dar? O que significa? A correlação, ela pode ser até mais 100% e até menos 100%. Ou, né, próximo de zero. Até mais 100% significa o quê? Que elas são diretamente correlacionadas. Normalmente, quando uma subir, a outra vai subir também. Se você fizer o teste com essas aqui, com SAMB 11, TUB 4 e BBDC 4, você vai ver que elas estão próximas de 90 e poucos, porque normalmente quando um banco sobe, os outros sobem também. Lógico, né? Eles são bons bancos, então eles têm um perfil muito parecido e o setor é o mesmo. Quando eles têm a correlação negativa, significa, né, uma correlação forte negativa, que normalmente, na maioria dos casos, em todos os períodos analisados, quando um subiu, o outro caiu. Isso é correlação. E aí, qual que é o objetivo? Buscar ações que normalmente, né, tenham a correlação próxima de zero. Ou seja, quando você montar sua carteira, estruturar, pensou nos setores, montou, e aí você começa a ver a correlação dos ativos, para ver se eles estão próximos de zero. Para o quê? Quando o IBOV subir, algumas ações suas vão subir e outras talvez não. Mas quando ele cair, algumas dessas ações vão segurar a sua carteira, vão te proteger em momentos de crise, né? Quando tudo cair igual foi em 2020, você pode ter uma proteção ali por causa justamente do estudo detalhado de diversificação que você fez. Isso aqui é muito importante, a minoria das pessoas que fazem, tá, gente? E como eu falei, isso aqui é descer, ou melhor, subir, né, o nível. Eu falo descer a lupa, mas subir o nível de fato. Isso aqui é na hora que você já está entendendo e está com uma carteira estruturada. É isso, escaladores, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, eu sei que é um assunto mais pesado, mas está na hora de vocês começarem a ver de forma mais detalhada isso aqui também. A gente está subindo o nível aqui dos investimentos. É isso, forte abraço, até a próxima.